gravação. E bora! Nós temos que fazer o sorteio. Boa noite a todos. Hoje apresentaremos o livro de Lucas. Buguei, gente. Buguei. Desculpa, perdoe. A Giovana pediu desculpa, ela não tá presente porque tá tendo as últimas aulas da faculdade dela e ela precisa estar presente. Então ela não tá podendo faltar. Faltou o ano todo, agora tem que ir. Exatamente. Gente, o meu app de sorteio mudou. Na verdade, literalmente, ele tá me obrigando a baixar outro app porque aquele tá descontinuado. Então, peraí que tá baixando, tenho fé. A gente tá no... Eles podiam fazer uma roleta. O meu é uma roleta. Só que ele foi descontinuado. Eu uso ele há muitos anos. E agora ele me obrigou a baixar um novo. Se for pago, eu vou ficar triste. Criar rifa. Bora lá. Nós temos Opa, peraí, nome. Que dia é hoje? 24 do 11. 24. Adicionar. Nós temos a Bárbara. O Carlito. O Carzinho que não fala. A Júlia. O Lucas. O Matheus. A Mônica. Opa. A Renata. O Samuel. É isso? Tá certo? Samuel, Renata, Mônica, Matheus, Lucas, Júlia, Carlito e Bárbara. Deve estar. Então vamos iniciar. Colocou a Renata aí? Coloquei. Vou colocar o tema. E o Luca? Luquinhas colocou. Coloquei. Ai, gente, eu só quero... Não quero gravar tela nenhuma. Bora, meu amigo, bora. E o primeiro a falar é... Júlia. Ah, não! Bora, Lucas 1, Júlia. Faz que nem daquela Tá, vez, Lucas. tá? Que você fez, que você já numerou todo mundo. Nossa. É mais rápido. Vocês duas falaram tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei, tipo, Não, a gente falou a mesma coisa. Aqui. A gente falou a mesma coisa pra fazer já de uma vez. É melhor. Entendeu? Até entendi. É que eu fiquei tipo, meu Deus, calma. Eu não entendi, mas tá bom, vou ler aqui. É que da última vez eu sorteei tudo logo no começo. Ah, tá. Vai falando. Ah, não sei, vai sorteando. Eu vou falando, você vai sorteando. Vai falando que eu vou... Tá, então o Lucas 1, ele começa com João Batista, com o Nascimento, falando sobre como que João Batista nasceu. A mãe dele era estéril, mas o pai orava muito. Aí um dia do templo, quando ele estava acendendo incenso, um anjo apareceu e falou: então, sua esposa vai ficar grávida. E de primeira, acho que, eu não lembro o nome dele agora, mas o pai não acreditou e falou: não, tipo, a minha mãe é estéril, tipo, não tem como. Aí ele falou que, não, tipo, ela vai ficar, cadê? Ela seria cheia do Espírito Santo. O filho seria cheio do Espírito Santo, e ele seria motivo de muito paz e alegria, e não tomaria vinho nem bebidas fermentadas. E dessa parte eu entendi que fala, tipo, fala muito sobre nossas orações, aquele negócio, tipo, você orar e continuar naquele propósito e não desistir. E que pra gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que se ausentar de fazer certas coisas. Por exemplo, tipo, no caso do João, era não tomar vinho, ele vivia no deserto, ele era, tipo, super simples. E também, como o pai de João, ele não acreditou no anjo de primeiro, o anjo falou, então, você não acreditou? Agora... Hã? Zacarias. Pai de Júlia. Zacarias, isso, obrigada. Ele falou, Zacarias, até o seu filho nascer, você não vai falar nada. E é isso, até que, tipo, o Zacarias só falou quando o filho dele for nascer. Enfim, 6 meses depois disso, o anjo Gabriel vai falar com a Maria, né? Falar, então, você vai ficar grávida de Jesus.
E é nessa partezinha que eu descobri que, tipo, eles meio que têm a mesma idade, e eu fiquei, ué, porque eu jurava que João era, tipo, muito mais velho que Jesus, não sei por que, eu coloquei isso na minha cabeça. Enfim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Maria para anunciar a gravidez dela. Ele seria tipo ele seria o Salvador, viria para salvar todo mundo e que a gravidez era um milagre de Deus. Maria então foi visitar Isabel, que era, eu acho que ela era prima dela, alguma coisa assim. Eu sei, ela era tipo, elas eram da mesma família, não lembro o que elas eram, eu acho que elas eram primas. E Isabel era a que estava grávida de João, né, mãe de João. E no texto fala que quando elas se cumprimentaram, João se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E eu achei isso legal, porque, tipo, mesmo na barriga, João, ele já reconhecia Jesus, né? Eu acho que a Tainara tinha falado pra gente há um tempo sobre essa parte, e eu descobri que era em Lucas que falava disso. Enfim, João Batista meio que reconhece Jesus na barriga, e dessa parte eu tirei que, tipo, mesmo antes da gente nascer, a gente já tem, tipo, um propósito. Deus já tem, tipo, a nossa vida inteira planejada. A gente só tem que cumprir. Enfim, cadê? João nasceu e quando foram circuncisá-lo, eles queriam dar o nome do pai. Mas aí João, ele impediu, ele escreveu numa tableta o nome João. Zacarias escreveu na tableta o nome João e deram o nome de João. E foi nessa hora que ele voltou a falar. E é isso, aí depois no final ele fala que João ele cresceu, fortalecido no espírito e que ele viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. E esse é o primeiro. Aê, muito bem. Alguém quer contar alguma coisa? Eu acho que esse primeiro versículo ele fala muito sobre, tipo, sua vida tá planejada antes de você nascer. É que eu não vou entrar nesse mérito. É porque é uma longa história, mas vamos deixar abaixo. Deixa pra lá. Mas tipo, é difícil na minha cabeça. Tem 10 milhões de pesquisas e livros sobre isso, então assim, é um babado falar sobre isso perto de mim, entendeu? Mas eu não vou entrar nesses méritos. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou falar algo do capítulo 1? Tá, na hora que começa a falar, a gente fica aqui por 2 horas. Exatamente, esse é o ponto. Como hoje eu não tô muito afim, eu vou evitar a fadiga. Mas esse ponto aí. Não vou falar. Deixa pra lá. É um debate. É babado. Mas fala, tá Eu certo? Tá sei certo? Ou tá errado? o que é falado. Tá certo? Não é nem que tá certo nem que é errado, porque existem Ninguém duas sabe se tá certo teorias. ou tá Então, errado. existem duas Basicamente. teorias e é uma. Você entrou no maior debate teológico já feito na história, entendeu? Então, assim, eu vou evitar a fadiga porque não é o ponto do dia, juro pra vocês. Basicamente, o centro do pensamento calvinista é que Deus tem os seus escolhidos, então você não tem o livre-arbítrio para escolher, você simplesmente. Deus já tem todos os planos da sua vida, entendeu? Então, não há mudanças naquilo que Deus quer. Se um dia você for se converter, você vai se converter. Se um dia você for pecar, você vai pecar. E eu não acho que eu concordo muito com esse pensamento. Não é que, nossa, os calvinistas são super errados. Não, muito pelo contrário. Eles têm muitos pontos bons, o estudo deles é maravilhoso. Pensa numa galera que entende de Bíblia. Só que eu acho que é reduzir muito. Entendi. É aquele negócio, tipo, se tudo tá planejado por Deus, tipo, não tem livre-arbítrio, tipo, essa coisa, tipo, isso aí? Por que eu preciso fazer se Deus já decidiu? Eu entro nesse requisito, É. entendeu? Entendi. Só que assim, Eu não é que entendo não é por, que eu acho que tipo, esteja errado, tá? Vamos aqui. O que eu aprendi, principalmente com o meu apóstolo, não encaixa em nenhuma das linhas de pensamento de nenhum filósofo antigo. É meio que uma mistura de tudo isso. Por quê? A gente não tá no céu pra entender. Os calvinistas acreditam na perfeição de que você nasce já com um destino. Então você sabe com quem você vai casar, você sabe tudo da sua vida. Enfim. Já os arminianos acreditam no livre-arbítrio, que é você tem direito de fazer tudo aquilo que você desejar, sendo certo ou errado. Você vai só colher daquilo que você fizer, tá? Então são dois lados da moeda. O que o apóstolo me ensinou quando eu era muito jovenzinha
A nossa vida tá na mão de Deus. Mas nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, tá? Quando? Quando nós aceitamos Jesus e decidimos andar e permitir que ele nos guie. Tanto que tem muitas coisas na minha vida que não é que era errado eu fazer algo, fazer alguma escolha, mas era simplesmente Deus, esse é o melhor pra mim, e Deus me dizia não, eu falava tudo bem então. Entendeu? Não é que ia ser ruim, só não era o que Deus tinha pra mim e tudo bem. Então, quando nós entregamos, decidimos viver na plena vontade de Deus, nós entramos no, mano, eu vou viver a plena vontade de Deus, aquilo que Deus nosso imaginou de perfeito. Porque eu sou obediente, porque eu entendi a vontade de Deus e porque eu reconheço a Deus. Antes disso, aqueles que não têm o Espírito Santo, eles vão pelas vontades da carne. E isso gera o você faz alguma coisa, você vai colher, independente se bem ou se mal. Tá? E aí, quando a gente conhece Jesus, entra no parâmetro da graça, que nós somos perdoados quando nós nos arrependemos. Mas, mesmo assim, ainda tem consequências. Mas Deus é rico em misericórdia para nos perdoar e tentar nos salvar desse caos que nós mesmos fazemos. Então, o meu é meio que uma mistura dos duas linhas de pensamento. Tanto que eu me considero mais arminiana do que calvinista. Mas eu não imponho pra ninguém, tipo, nossa, você tá 100% certo ou 100% errado. Eu só gosto de tirar o sarro dos meus amigos calvinistas, de não fala comigo, já tava destinado que você ia fazer isso errado. Amo fazer isso, é minha tiragem favorita. Mas eu falo com meus amigos que eu tenho liberdade pra isso e que eu sei que vão ficar de boa. Eu não entro em debate teológico porque, como eu dito, eu não morri. Eu não sei se eu tô plenamente certa. Vai que os calvinistas estão certo e só tem alguns. Ah, e o pensamento calvinista acredita que tem os escolhidos. Não são todos. Às vezes você tá aí só você não para Eu que tem sempre escolhido. entendi algo tem, tipo, é tipo uma estrada, tem vários caminhos. Só que tem o caminho de Deus, que é, tipo, é o perfeito, tipo, é o caminho, tipo, é o caminho que Deus foi pra você. Só que, tipo, é você que tem que trilhar esse caminho, entendeu? Deus, sei lá, ó, esse aqui é o caminho certo, você tem que seguir aqui. Mas é você meio que escolhe isso, você, tipo, no final depende de você. Sempre entendi assim. Eu também eu sigo nessa linha de pensamento, tá? Mas não vou jogar na galera. Ai, a galera acha que é os escolhidos, os santos, os. Eu vou fazer o quê? Oxi, sou eu que vou. Eu que vou falar que não é? Vai que ele é mesmo. Entendeu? Então, assim, não vamos brigar por isso, não. Mas é o debate teológico mais hardcore que existe. Porque existem argumentos bíblicos para ambas as coisas, tá, gente? E é por isso que as pessoas falam, ai, Tainara, você tem. Por que você não fala que nenhum tá errado? Porque tem argumento bíblico pros dois. Oxe, é igual para pessoas que acham, tipo assim, que quando você morrer, você vai direto pro céu e você vai, tipo, estou no céu já, morri agora, já tô no céu. E quanto pro argumento de você morrer, você vai ficar dormindo até o momento que Jesus voltar e todo mundo vai levantar e vai junto. Então existem argumentos pros dois. Então, assim, existem passagens bíblicas pros dois. Então acho meio que irrelevante uma briga dessa. Até porque, em ambos os sentidos, eu vou estar descansando. Então eu sempre falo pra pessoa, tá descansando. Outro debate teológico que é meio irrelevante, mas é divertido de ver animais vão pro céu? Fica aí. Esse aí vai ser Ah, jogado espero pra que mim. sim. Esse aí vai ser jogado pra vocês e quando vocês chegarem a uma conclusão, vocês me contam, tá? Eu acredito que Que? não. Não? O cão Ah, eu não gosto de vai. acreditar, eu gosto de pensar O que sim, cão eu gosto de não pensar que vai sim. entrar no céu, Samuel. Oi? O cão não vai entrar no céu? Ô, Tainara, Então o mas Matheus não vai agora, entrar no fala céu, aí, porque o se já não Matheus surgiu essa dúvida pra você, Já surgiu. será que... Não, outra... Ah, Será que... Basicamente... Ah, não faz tanto sentido, esquece. aproveita que você tá falante porque é a sua vez. Capítulo 2, Samuel. Eu? Tá bom, então. É algo que eu já brisei, mas eu não vou falar agora, não. Agora eu fiquei Mas eu curiosa. vou... Você já mandou a lista de qual vai ser os próximos? Não, Não, vai ser na eu tava aqui sorte. enrolando. Não, eu tava aqui enrolando. Já tinha sorteado. Pode ser? Pode? Então, tá bom, então. Bem, só deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só pra eu saber. Versículo 2 que eu mais tinha gostado. Pronto. Ai, Imagina se a Lucas, Bíblia cai na cabeça dele. Ia ser muito legal. Mateus, Marcos, Lucas, João.
Vamos lá. A primeira parte de Lucas 2 começa falando sobre o nascimento de Jesus, né? Mostra aquilo tudo que a gente sabe, que José e Maria viajam para Belém por causa do nascimento de Jesus, né? E aí Maria dá a luz a Jesus numa manjedoura. Aquela história padrão que todo mundo conhece do nascimento de Jesus, basicamente, né? É, E o mais incrível dessa primeira parte, eu acho que Deus escolhe um lugar para Jesus nascer onde um ser humano não escolheria. E isso mostra muito da perfeição de Deus. Mano, só fechar a porta que eu tô me ouvindo. Calma aí, rapidão. Isso mostra muito da perfeição de Deus. Porque Deus é perfeito. Porque ele não faz o comum, sabe? Isso é o mais interessante. O que eu acho mais interessante de Deus é que ele não faz o óbvio, mas ele faz, sabe, o melhor, mesmo parecendo pra nós pra gente que tem uma visão mais uma visão de ser humano, que a gente sempre quer o melhor pra gente, a gente às vezes não percebe, mas realmente é o melhor do que o que o Senhor tá fazendo. Aí na segunda parte fala daqueles pastores e o anjo, os anjos, não lembro agora. Mas, enfim, começa com o anjo aparecendo. Era em sonho? Ah, pros magos, pros pastores, no caso. Enfim, eu não lembro agora, Tainara. Vai me desculpar. Mas eles recebem a notícia que Jesus estava. Eles foram os primeiros a receberem a notícia do Senhor, né? Que Jesus estava nascendo. Eles glorificam a Deus pelo que viram, né? E aí. É o que todo mundo sabe que acontece também, basicamente, que eles vão até lá e começam a glorificar o Senhor. Na terceira parte, foi quando Jesus é apresentado no templo, que mostra José e Maria levando Jesus ao templo e não lembro quem era agora, mas alguém guiado pelo Espírito Santo mostra que reconhece o menino, né? Que é filho de Deus. E aí Ana confirma que Jesus é realmente filho de Deus, Acho que era além de Deus. Simeão. Simeão? Era Simeão. Obrigado, Gil. Simeão. Simeão? Obrigado. Oxe, Ana? Eu falei Ana? Enfim, aí reconhecem que ele era realmente filho de Deus e acontece isso tudo. No próximo, na próxima parte, no versículo 41, mostra Jesus com 12 anos no templo, né? Que a família foi a Jerusalém. E Jesus vai ao templo sem que os pais deles percebam. E depois eles encontram Jesus entre os mestres, respondendo perguntas com tanta sabedoria e que não era comum para uma criança de 12 anos na época, né? E isso também até me lembrou uma coisa muito boa que basicamente os discípulos de Jesus tinham a mesma faixa de idade do que quando Jesus começou a pregar no templo. Isso é uma coisa boa. E se eu não me engano, em Jeremias também fala que Jeremias tenta convencer a Deus que ele não tinha um propósito por conta da falta de idade. Mas na verdade era o contrário, que Jeremias foi designado por Deus. Mas é só algo que eu lembrei. Mas enfim. E isso mostra muito do Senhor também, porque Jesus, com pouca idade, já começava a pregar com autoridade e eles começavam a olhar para Jesus e ver que tudo que ele pregava era com tanto respeito, com tanta sabedoria, e é mais ou menos isso. Peraí. Parabéns, Samuel. Alguém quer complementar alguma coisa?
Ele teve dúvida em 2 partes aí. Alguém quer complementar essas partes? Vamos ver se alguém tá afiado aí. Tá estourando pra tudo quanto é lado. CPMI, PNSS. Foi porque eu não cheguei nem a ler pra lembrar o que era, mas eu nem lembro quais partes eram. Ó, vamos lá. Calma aí. Fala se eu já não esperava. Fala pra mim Ui. se Deus não ama a Ana Paula Oi? e a Mariana. Não, minha mãe veio me comentar um negócio, É? gente. Não é Então nem vamos sobre lá. vocês. Não era ruim naquela época? Mas olha aí. É, o de Simeão que a Júlia respondeu. Ó, deixa eu falar. Obrigado, Júlia. Vamos lá. Me perdi. E Agora a vocês. parte dos magos. Isso serve muito pra vocês prestarem atenção nas coisas que vocês cantam. Por exemplo, tem uma música chamada Canção de Simeão. Provavelmente você nunca entendeu o motivo. Mas o cara esperou a vida. E ele recebeu uma promessa, que ele veria Cristo antes dele morrer. Literalmente, Jesus era menino quando ele viu Jesus e ele entendeu que ele era o filho de Deus. Jesus não tinha feito milagre nenhum, ele só tinha uma promessa e a esperança. E aí ele falou, Deus, pode morrer. Morreu mesmo, morreu tranquilão. Ele não viu Jesus fazendo milagre nenhum, ele não viu nem Jesus morrendo. Mas ele tinha entendido quem era Deus. Então, pesquisem, olhem, procurem um pouco mais do que das canções que vocês cantam, vocês vão descobrir cada coisa interessante. Porque tem músicas que elas são muito complexas. Nossa, do F-Hope, do cara do Drops, são músicas muito complexas. Alessandro Vilas Boas eu não acho complexo, mas vamos deixar abaixo. Mas tem pessoas com músicas muito complexas que vocês podem aprender coisas assim extraordinárias. O que foi que você falou? Tá, independente, eu não vou lembrar. Parabéns, alguém quer complementar alguma coisa, alguma curiosidade, alguma anotação que ficou aí, que você falou, nossa, é muito legal isso aqui. Não? Então vamos pra próxima. O próximo é... Me perdi de novo. Ô, Jesus. Mateus. Capítulo 3. Eu, Você. Vai lá, Tá. Matheus. Capítulo 3 vai falar sobre João, né? João Batista, onde ele tá ali preparando o caminho para Jesus, né? E batizando o povo. E muita gente pensava que ele era o Messias, né? Mas ele fala, meus amigos, eu até, eu até quando eu tava na barriga da minha mãe, eu até me senti que eu tava do lado dele, senti que era ele, mas não é eu não, meus amigos. Eles falaram, né? Eu só batizo com água vocês. Mas depois de mim vai vir aquele que batiza com fogo, com o Espírito Santo, né? E Uma coisa muito legal, que eu não sei se você chegar à conclusão, imagina que João Batista deu todo esse argumento, mas ele já tinha certeza disso lá na barriga da mãe dele. Pelo menos na Nossa, é minha verdade. concepção, imagina que ele deu pulo de alegria para entender que o Salvador estava chegando na barriga da mãe dele, para ele conseguir falar tudo isso depois, quando ele já estava lá perto dos 30 anos dele, falar para multidões que o Messias estava chegando, e a galera chamava de doido. Assim, não que não me chame de normal agora. Mas imagina que situação. E o cara conhecia o Messias, ele já sabia quem era o Messias. Ele não tava falando uma coisa tipo, nossa, um dia, quem sabe, uma hora vai acontecer. Ele sabia quem era, ele só não podia falar. O segredo do ano. então aí João falava, meu, eu não sou digno de nem desamarrar as sandálias dele. E chega a parte que Jesus ele é batizado, né? E como para confirmar que ele é Jesus mesmo, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, né? E ali
João testificou, João já sabia, né? Como a Tânia falou, desde quando ele estava na barriga da mãe dele. E interessante aqui uma parte que falava que dos céus ecoava uma voz dizendo: Tu és meu filho querido e me dá muita alegria. Então, mano, olha que doido, né? Do céu, mano. Tá. Então, e Jesus ele começa o ministério dele com mais ou menos 30 anos. E o final do capítulo 3 mostra a linhagem lá dele até Adão. E é isso. Muito bom. Alguém quer complementar alguma coisa? Tem tantas camadas essa parte, mas eu vou me abster. Matheus, cadê? Você não falou dos antepassados de Jesus, não, Matheus. E aí, que isso? Vai um por um, Matheus. A árvore genealógica inteira. Meu Deus do céu. Não, pera. Tá bom então. Calma aí. É mentira, mentira. Brinquei, Tem lei. brinquei. Brinquei, Tá bom. brinquei. É zoeira, Matheus. Calma aí. Mas é um bom ponto. Ó, não por Mentira, ó. genealogia. Filho de José, que é filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, outro José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatia. Ó, essa linhagem não é pelo pai, é pela mãe, tá? É por Maria. Tanto que vocês vão achar diferenças entre É. essa e de Mateus. Mateus é pela linhagem de José e Lucas é pela linhagem de Maria, tá bom? Mas vocês vão encontrar Natã, que era filho de Davi, o segundo filho de Batseba com Davi. Não sei se era segundo, mas era um dos filhos de Batseba com Davi, depois de Salomão, no caso, filho depois de Salomão. A gente encontra o próprio Davi. A gente encontra Jessé. Vocês lembram quem é Jessé, né? Pelo amor de Deus. Pai de Davi. Boaz. Lembra da historinha de Ruth? Leram Ruth aí? Todo mundo leu Ruth? Sim, Boaz, marido de Ruth, tá aqui. Cadê? Pérez, que é um dos filhos de Judá. Quem mais aqui que é muito legal dessa linhagem? Enoque. Sim, Enoque está na Bíblia, gente. A história dele é muito legal. Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que era para suprir lá a falta de Abel. E ainda de quebra é ele que inventa a adoração, tá? Então você vê aí que tá tudo interligado. Noé. Noé, ele é filho de Sem e não é filho de Caim. Caim? Não é Caim. Cã. Filho de Não é filho de Cã, porque Cã foi... É o de Jafé. Caim também não é filho de filho Caim. de Sem. Cã foi amaldiçoado. Ele não é dessa linhagem. Gente, tem toda uma estratégia. Vocês leram o Antigo Testamento pra isso. Pra chegar nessa genealogia e falar, ó, eu sei o que eu fiz. Mas vamos lá. 4. Quem é? Lucas. Capítulo Vai lá, Lucas, lê 4, Lucas. o capítulo 4 de Lucas, ele foca muito no poder que Jesus tem sobre todas as coisas, né? Fala muito sobre as curas que ele fez, sobre milagres, o poder que ele tem sobre a tentação, sobre demônios. Então, a parte que mais me chama a atenção é a tentação no deserto, né? Sim. Quando ele ficou 40 dias no deserto e foi tentado pelo diabo 3 vezes, e nas 3 vezes ele conseguiu vencer o diabo, e em todos os momentos ele usou a palavra. E mesmo com fome, ele em nenhum momento se deixou levar pelo diabo. Então, na nossa vida, a gente tem que ser da mesma forma, porque Deus ele também nos deu esse poder que ele possui, de a gente poder vencer o diabo usando o nome do Senhor.
E todos os momentos que a gente for tentado, a gente tem que pedir a Deus que nos salve, porque Ele tem poder, como o capítulo 4 de Marcos, ou de Lucas mostra, que Ele tem poder sobre todas as coisas. E se a gente falar no nome dEle, a gente vai vencer toda a tentação que vier contra a gente. Muito bom. Muito bom, Luquinhas. Parabéns. Gostei. Fala muito sobre a tentação de Jesus. Eu gosto muito. Gosto muito. Você acha que Jesus não podia fazer pão aparecer ali? O cara fez. O cara multiplicou pão pra dar e vender. Ele podia, mas ele não fez. E ainda ganhou o pão do céu. E a reflexão em mim das crianças é que Jesus não aceitou o pão do diabo, mas aceitou o pão do céu. Olha lá, ó, viu? Viu como a vida dá voltas? Não aceite o pão do diabo. Receba o pão do céu. Reflexão minha das crianças da escolinha esse ano. Não aceite o pão que o diabo amassou, tá? Exatamente. Recuse o pão do diabo. Aceite o pão do céu depois. Parece zoeira, mas foi uma reflexão que eu fiquei tipo: caramba, crianças, que isso? Olha isso. Vamos lá, próximo. Gostei. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a pontuar? Alguma coisa pra falar? Não, discordo? Eu não vou falar nada, não. Eu vou rir, no máximo. Não? Então tudo bem. Carlito, capítulo 5. Alô, 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 alô. Sim. Lucas capítulo 5. Eu não tô ouvindo muito bem, peraí. Alô, alô. Pra gente tá Estamos tudo certo, é que escutando. tá todo mundo mutado. Agora sim. Agora sim. Então, Lucas capítulo 5 fala primeiramente sobre a pesca milagrosa, né? De Pedro, Tiago e João, que eles estavam no barco lá, né? E então Jesus aparece para eles e, tipo, mesmo de um dia eles cansados, totalmente, porque eles não estavam conseguindo pescar nada e estavam todos já abatidos e todos tristes porque não estavam conseguindo pescar, e Deus foi e mandou eles lançar a rede no outro lado. Deus não, né? Jesus, no caso. Mandou eles jogar a rede no outro lado, então aí eles foram e pescaram, conseguiram pegar um monte de peixe, ficaram muito felizes, e dali em diante eles seguiram Jesus, né? Jesus escolheu eles. Jesus escolheu eles para ser discípulos e eles seguiram Jesus. Teve também a cura de um leproso também, e de um paralítico também, que teve. Jesus também chama Levi, né, que é Mateus, como cobrador de imposto também, para ser um dos seus discípulos, né? Hã? Para ser um dos seus discípulos, né? O quê? Mateus? O Mateus, E teve também discussão sobre Jesus e sobre comer com pecadores. Deixa eu ver se eu acho aqui. O capítulo termina com Jesus explicando que o novo vinho, explicando que o novo vinho, que é sua mensagem e obra, né? E não pode ser colocado em odres, Odres. odres, sei lá. E Acho velhos que é odres. simbolizados que o reino de Deus traz algo totalmente novo que não cabe nas antigas tradições. E acho que é isso.
Esse é o capítulo 5 de Lucas. Muito bom. Alguém quer acrescentar algo? Uma curiosidade muito legal que eu sempre fico, que eu fico tipo 2 horas pensando é quando eu tô na Bíblia. Mano, Jesus fala sobre os odres justamente na parte que ele tá falando sobre jejum. Fica aí o questionamento pra vocês também. Aí vocês vão estudar de novo, vocês ficaram com a pulga atrás igual a mim, vocês vão procurar. Capítulo 6. Bárbara. Bom, inicia com Jesus indo atravessar uma plantação de trigo com os discípulos e eles começam a colher, né, as espigas. E os fariseus, eles acham que o não é porque na época não podia, que era lei, né, não trabalhar no sábado. E Jesus, ele fala sobre Davi, que Davi, ele pegou, estava com fome, pegou, entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos por Deus, para Deus, no caso, e comeu juntamente com os companheiros de guerra dele. E Deus fala que o filho do homem ele tem autoridade no sábado. E os fariseus eles já ficam, né, meio assim com raiva. E nesse mesmo dia, Jesus já, por um homem de Jesus inteligente, tem motivo, né, para esse pessoal acusar ele. Ele fala o que é mais fácil, curar, fazer um bem para essa pessoa ou deixar aquela pessoa morrer. E fala pro homem para ele estender a mão e ele cura o homem. Jesus também escolhe os 12 discípulos. Ele fala para nós amarmos os nossos inimigos, mesmo aqueles que nos amaldiçoam, ele fala para nós amarmos eles e orarmos por eles. Fala também para que a gente faça com as pessoas a mesma coisa que a gente quer que elas façam com a gente, para que a gente quer que as pessoas façam coisas boas conosco, nós também devemos fazer coisas boas com as pessoas. Fala também para a gente não amar somente aqueles que amam a gente, mas também para realmente amar os nossos inimigos. Deus também fala sobre a árvore, né, e as suas frutas. Fala que a árvore boa, ela não dá fruta ruim, assim como a árvore ruim não dá fruta boa. Se nós devemos ter árvores boas, árvores que produzem frutos, árvores que dão frutos, não aquelas que não dão frutos. E é isso. Ótimo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu não sei se eu entendi a Bárbara falando se era pra gente fazer o bem pra aqueles que nos faz bem. Não sei se foi isso que ela falou. É isso? É fazer algo bem para aqueles que fazem o mal pra gente, né? E, tipo, Deus fala também pra gente amar não só aqueles que nos amam, mas também aqueles que não nos amam. Isso aí. Tinha entendido errado, então. Aí, mais alguma dúvida? Mônica já ia fazer mal pras pessoas. A Mônica já tava preparada aqui. Eu Isso falei, aí. autorizado, vamos fazer. Vai dar vontade. Ai, como Deus controla todo dia, né, gente? Graças a Deus. Espírito Santo, não faça isso. E você, se eu pudesse.
Ó, se eu quisesse. Não, querer a gente quer, né? A gente só tenta não ser um mau exemplo de Cristo. Como diz um amigo meu, se eu fizer algo de errado, eu vou ser usado de exemplo pra fazer para mostrar que não pode fazer. Tá melhor não fazer nunca. Sim, é sempre assim. Na minha vez, todo mundo pode fazer. Na minha vez vai dar errado. Melhor não. Então, entendo. Vamos lá, próximo. 7, Renata. Lembrando que vai até o 12, viu, gente? Tem alguns que vão repetir aí. Boa noite, gente. Boa Então, noite. capítulo 7. Capítulo 7 fala que um oficial romano com grande fé em Jesus, que não se considera digno de receber Cristo em sua casa, mas acredita que uma só palavra de Jesus é suficiente para curar o seu servo. Também fala que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva que lamentava a morte dele, mostrando compaixão e poder sobre a morte. Fala também sobre uma mulher pecadora que unge os pés de Jesus com perfume e os lava com suas lágrimas, recebendo o perdão dos pecados por sua fé. Então, esse foi o que me chamou mais atenção. Aqui, podemos ver que é descrito um ato de arrependimento, né? Um ato de amor, de dedicação de uma mulher pecadora, né? E ela entregou o que ela tinha de melhor para Jesus. E simboliza a entrega total de si mesma a Jesus. As lágrimas e o perfume caro representam um sacrifício pessoal e o valor que ela atribuía a Jesus, mostrando que ele aceita o arrependimento e não se importa com as aparências externas. Então, se eu não me engano, eu não lembro quem foi a pessoa, mas julgou por por ela ser uma pessoa pecadora. Eu tô certa, gente? Eu tô errada. Eu li, mas faz muito Foi tempo que um. eu tô. Foi a galera. Foi um fariseu que Eu não falou. lembro. E também em Que Jesus. em outro livro fala sobre Judas falar do preço do perfume. Eu acho isso maravilhoso. Eu sempre fico tipo, você vai levar um soco, seu safado. Sim, aí essa Mas pessoa a tava perfume não foi julgando. lágrimas, ela não falou lágrimas? Já é perfume? Não tô entendendo. Tinha, ungiu, ó, beijou-os e ungiu com perfume. Aí depois ele lavou os pés dele com água. Ou com água não, com lágrimas. Sim, E secou com o Os dois, cabelo. então, né? e secou com o cabelo. Então, Isso. ela foi muito julgada pelas pessoas por ela ser uma pecadora. E Jesus não olhou para o pecado dela, não olhou para o que ela tinha feito. Jesus se importou com o que ela estava fazendo de melhor para ele. Enquanto as pessoas estavam lá julgando, Jesus falou: pelo menos ela me entregou o melhor dela. E você que tá julgando? Você fez o quê? Você não tinha feito nada por Jesus, só tava lá julgando e apontando o dedo. Então, E era Judas ainda. Jesus foi lá e aceitou, né? Então, aqui ficou exemplo de que nós sempre temos que fazer o melhor para Deus. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, Deus não vai me perdoar, Deus não vai mais querer saber de mim, que não sei o que. Não, só entregue o seu melhor a Deus. Nós só temos que aprender a entregar o nosso melhor a Deus. Eu acho que eu fiz a abertura de um culto numa quarta-feira falando sobre isso. E eu citava que até, pra gente fazer alguma coisa, sendo em casa, sendo na igreja, sabe, a gente tem que fazer com amor, porque a gente tá fazendo para Deus, nós não estamos fazendo para qualquer pessoa. A gente tá fazendo para aquele que deu a sua vida por nós na cruz. Então, quando formos fazer algo para Deus, não mais um dia, mais não sei o que, reclamando, sabe? Então, as coisas para Deus a gente tem que fazer com amor. Olha, Senhor, obrigada mais um dia por eu estar indo fazer algo por ti, por eu estar indo para tua casa, por eu estar indo louvar, por eu estar indo tocar, por não sei o quê. Porque às vezes as pessoas acham que fazer as coisas para Deus é como um fardo. E a gente fazendo as coisas para Deus não tem que ser um fardo para nós. A gente tem que fazer com amor, tem que fazer com carinho, porque Deus, quando Deus. Aí, na hora de querer bênção, não, eu quero bênção, mas na hora de fazer as coisas para Deus, é só reclamando, né? E é isso, gente. Ali a moça entregou o melhor para Deus
né? O que ela tinha de melhor para Deus. Não foi, ela não, ai, não vou dar um dinheiro, não pensou em, tipo, ai, bens materiais. Ela entregou o melhor dela, o que ela tinha dentro dela. É isso, gente. Muito bom, gostei. Alguém quer complementar algo? Aê! Ela entendeu que a gente. Explicação, aleluia, Senhor. Aleluia. Falei isso, não falei pra mim, acho aqui, hein? Ela falou o que falou a passagem, ela explicou o que Deus falou com ela e ainda citou um exemplo. Eu deixo aqui os meus parabéns porque você falou tudo aquilo que a gente pediu. Glória a Jesus. Obrigada. Giovana ressurgiu até das cinzas. Não tava nem com a câmera aberta, voltou e surgiu. Gente, não parece, mas eu tô vermelha. Gente, eu acho que eu tô tendo uma bela de uma reação alérgica, meu olho tá inchando. Então, a qualquer momento eu sumo, tá? Mas eu tô aqui ainda, tá bom? Relaxe. Não tem nem o que O que você tá complementar. fazendo? Era realmente. Oi? Alguém falou comigo? Não. Mas era justamente isso que a gente tava querendo. Maravilhoso. Parabéns, Rê. Era o objetivo. Cumpriu. E nos deu uma lição aí, ó. Ó, meteu a paulada. É isso aí. Assim que eu gosto. Vamos lá. Próximo. Estamos acabando já, olha aí, ó. Nem tá tão difícil assim. Mônica! Vamos pro 8? Nossa, a passagem de Lucas 8 é muito longa. Vou tentar encurtar. Você consegue, Mônica? Vai lá. Encurta e foca numa parte que você achou mais interessante. O caso perfeito até agora foi o da Renata. Tipo assim, tem muita coisa que você pode falar, mas escolhe um e foca. Fala num geral e depois você foca em um e vai. Vamos lá. Tem a parábola do semeador, bem no comecinho de Lucas 8, que Jesus ensina que a palavra de Deus é como uma semente. Cada tipo de solo representa o coração das pessoas. Alguns ouvem, mas nem todos praticam. Outros frutificam. Então, eu tirei dessa passagem do semeador, que até fala lá na passagem certinho, né? Que tem tem o solo que as pessoas vão, você semeia e outras pessoas pisam, assim se vai. Tem outro solo que é rochoso e aí não consegue crescer por conta da humildade. Nunca sei mais falar certo, por conta da. Não sei quem falou humildade, aí eu não sei mais falar agora. E aí, muitas das vezes a gente semeia, mas muitas vezes não dá certo. E eu lembrei de até mesmo de mim mesma, né? Que antigamente, várias vezes meu pai ficava enchendo meu saco, falando sobre Deus, enchendo meu saco. Todo dia ele, Mônica, bora pra igreja, Mônica, bora pra igreja. Eu falei, pai, eu não quero ir pra igreja. Aí ele, toda vez que tinha evento, vai ter comida, vai ter. Eu falei, o povo da igreja vai achar que eu só vou por comida. Eu achava isso, eu ficava, o povo da igreja, olha lá, a menina lá, só vem no E não evento. vai, não, é? Eu achei que era. E aí eu não escutava, mas teve um certo dia que eu escutei. Então, às vezes em quando no nosso dia a dia a gente vai plantar, às vezes em quando a semente não vai dar fruto. Mas tenha fé em Deus, que Deus vai fazer com que vai dar fruto sim. E aquela pessoa, por exemplo, seu pai, sua mãe, o vizinho, o filho, filha, que você acha que não tem solução, tem sim. E tem a parábola também da lâmpada que ilumina. Jesus fala que ninguém acende uma lâmpada para esconder. É o fato de a gente carregar Cristo em nós, né? Carregar o Espírito Santo em nós. Se a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, como que a gente vai esconder isso das outras pessoas se a gente acha que é tão bom? A gente ama tanto a Cristo, a gente quer que outras pessoas sejam libertas. Não adianta a gente falar que é cristão e falar que é só cristão dentro de casa. Ou, você sai de casa, você não é mais cristão. Você fecha a boca. Ah, mas o que que o amigo vai achar? O que que tal fulano vai achar? Tô nem aí o que o pessoal vai achar. Fala de Cristo. Fale de Cristo. Mas você tem que saber a forma de falar também. Não adianta você querer
e enfiar Cristo goela abaixo da pessoa que não vai dar certo. Pelo contrário, você vai afastar a pessoa de Cristo. É verdade. Também tem Jesus acalma a tempestade. No meio do medo, Jesus acalma o vento e o mar. É muito engraçado que essa parte Jesus estava, se eu não me engano, Jesus estava dormindo, e aí um monte de gente começou a acordar Jesus, tipo, acorda, tipo, é, não vai morrer. E aí Jesus fala, calma, calma lá, tempestade na paz do Senhor Jesus. E me fez refletir também que, tipo, às vezes quando a gente tá sofrendo muitas situações, muitas lutas no nosso dia a dia, e a gente fica muito desesperado. Jesus só quer que você fique calmo, que ele tá cuidando. Muitas vezes a gente quer segurar o mundo com a mão e quer fazer um monte de coisa e blá blá blá. E a gente não consegue. Tem vezes que é mais fácil ficar calmo, Jesus tá no barco. Então descanse. Também tem, deixa eu ver. Eu vou pular pro finalzinho. A mulher do fluxo de sangue. Pra mim é o melhor. Eu toda hora fico falando dessa mulher do fluxo de sangue, porque pra mim é muito surreal que, tipo, ela. As outras pessoas achavam que ela é impura por conta disso. Hoje em dia a gente sabe que não é. Mas antigamente era considerado muito impura uma mulher tá num período fértil, mas ela. Num período fértil não, num período de menstruação. E ela não estava menstruada, mas ela estava com. Uma dor. Sangrando bastante, eu não lembro o que que era, que eu esqueci o nome. Hemorragia? Hemorragia. Tava tendo hemorragia e por 12 anos. Então imagina. Foi 12, 10? 12? Acho que era 12 12. É 12 mesmo, é que eu fico Do- toda vez eu fico incrédula com, mano, 12 anos. Imagina, meninas, imagina, 12. A 12 mulher anos fica no máximo sangrando. 3, 4, e se duvidar 7 algumas. Né? E já Eu surta. fico uma semana e já me Imagina enche o 12. saco. Eu fico 3, eu já 12 fico doida. anos, Eu já não quero 12. mais. Eu imagino 12 12 anos. anos. E aí ela falou assim: se eu pelo menos tocar na vestes de Jesus, eu serei curada. E ela tocou e Jesus falou: de mim saiu o poder. E aí ela foi curada. E eu acho isso incrível porque, tipo, se você for para pensar, tocou na voz de Jesus, eu fui curada. A fé dela curou ela. Então, basta a gente ter fé em Deus que seremos curados. A gente chegar lá na igreja, de pedir para Deus curar. Bem, a gente pode orar e pedir para Deus curar. Mas se a pessoa não tiver fé também, não adianta de nada. É isso. Muito bom. Muito bom. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu lembro que uma das primeiras passagens, na verdade foi como eu conheci o Duda, mas apareceu pra mim no YouTube o Brunão do Morada explicando justamente essa passagem. E aí ele fez assim, nossa, ele fez um rolê muito legal. Ele fez uma hermenêutica assim surreal. Que ele ligou, tipo, imagina que a menina que tinha morrido, que é entre esse período aí, que Jesus tá indo até lá, ela tinha 12 anos. E a mulher que é do fluxo de sangue, ela estava com hemorragia há 12 anos. Então, assim, nossa, é surreal. São 2 horas de palavra assim que você fica, tipo, pum, na sua cabeça. É maravilhoso. Porque você para pra pensar, tipo, a vida de uma menina tava indo embora com 12 anos, que é o período que uma outra estava sofrendo durante 12 anos, entendeu? Tipo assim. E tudo isso ele ainda liga com a igreja do Senhor. Que algumas estão curadas, algumas estão nascendo, algumas estão até morrendo. É maravilhoso. Foi uma das melhores passagens, uma das melhores palavras que eu vi na minha vida. Assim, maravilhoso. Mas não vão me prender nisso não, porque eu tô com pressa. Não é nem com pressa, né? Eu acho que daqui a pouco vocês vão estar dormindo aí, olhando pra minha cara e não vai ser legal. Então, já que todo mundo aqui falou já hoje, vai pra parte que repete um pouquinho. Então, 9 vai ser Matheus, 10 Renata, 11 Mônica e 12 Lucas. Não fui eu, foi o sorteio. Mas no próximo vocês só vão falar uma vez, não duas, tá? Então. Aí os outros vão ter que falar 2 vezes. Já saibam disso. Já lembre-se disso, tá bom? Vamos lá, Mateus, capítulo 9. Ô, Mônica, Lucas 8 é grande, né? Mas você já viu Lucas 9?
Eu falei Eu pra acho que é os vocês. maiores que tem. Eu, fa... eu falei pra vocês que Lucas. Tipo Matheus assim, tava torcendo pra não cair Lucas, não. é que assim, eu falei pra vocês que o Lucas 9 ia ser um desafio porque ele é muito comprido. Ele é muito rico de detalhe. Então, assim, a passagem que nos outros é 2 linhas, 1 parágrafo, o cara faz tipo 1 página. Então, assim. E é as mesmas histórias, só que é muito rico de detalhe. Tanto é que eu gosto mais de Lucas do que dos outros, tá, gente? Desculpa, perdão. Eu gosto. Na verdade, eu gosto de João, depois vem Lucas, aí vem Mateus, por último eu gosto de Marcos. Desculpa, me sorry. Tá, vamos lá. Lucas 9, ele começa Jesus ele enviando os discípulos, né, que agora são apóstolos, né, que ele escolhe os 12, né, e ele derrama sobre eles poder e autoridade, né, para curar e expulsar os demônios, né, e envia eles de 2 em 2, né, para as cidades ao redor, né, para anunciar, né, que Jesus, né, sobre Jesus, né. E quando eles voltam, eles começam a falar que o que fizeram, os milagres, que eles fizeram o que Jesus mandou, né? Usaram o nome de Jesus e pessoas foram curadas, e demônios eles expulsaram, né? E quando eles estavam reunidos ali, aí a multidão achou Jesus e começou aí um monte de gente lá, e Jesus começou a pregar lá, né? E começou a ficar muito tarde, uns discípulos falaram: Jesus, manda esse povo aí ir aí na cidade aí perto aí, porque já tá tarde, e manda eles comprar alguma coisa pra eles comer, porque como é que a gente vai alimentar esse povo, né? Aí Jesus, meu, por que vocês não alimentam eles? Aí, aí os discípulos falam, meu, Jesus, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Então Jesus fala, mano, passa pra cá. Não, não diga mais nada. Só tem 5 pães. Não, não diga mais nada. Imagina Calma se aí. Jesus falasse mano naquela época. Era Nossa, só em falar nisso jovenzinhos, aí né? em falar nisso aí de multiplicação de pães, mano, eu acho que. Fala aí, pai. O que aconteceu? Da igreja. Vocês estão escutando? Aham. Pode falar. Opa! Sorvete não dava pra todo mundo, deixei na geladeira lá e caí fora. Vocês viram aí? Não vai dar pra todo mundo, né? Diz que sobrou sorvete, não achei estranho. Ah, o sorvete. Não ia dar pra nem três, Olha aí. Ó, resumindo, Sobrou e Olha ainda aí. fingiu que comeu o Resum- último. resumindo o que ele queria dizer, ele contou os sorvetes, tinha 15. E ele contou as pessoas, tinha mais de 20. E aí, ele falou, ó, dá pras crianças, por conta que não vai dar pra todo mundo. Aí no final sobrou e ninguém queria ainda. Ofereceu pra Júlia e a Júlia não queria. Aí, ó, multiplicação do sorvete. Olha aí. Mas vocês sabem que a gente tem inúmeros relatos. Lá na igreja é algo incrível. Teve uma vez que a gente fez um evento para as crianças e era na época que era tipo 100 crianças, 120. E Os compramos, almoços. se eu não me engano, 4 quilos de carne. E não dava. Tipo assim, quando chegou na metade, não faltava tipo muita gente ainda. A galera começou a entrar em desespero. Eu lembro que minha mãe foi até a cozinha e falou: vamos orar aqui, se Deus pode multiplicar pão e peixe, ele multiplica essa carne. Começaram a orar. Gente, rendeu que, tipo assim, encheu todos os lanches, todo mundo foi servido, encheram o que tinha sobrado e ainda a galera levou pra casa. Era surreal, a gente fazia. Era surreal, assim, os negócios, tipo assim, ia multiplicando, fazia os pratos de comida pra galera. Ah, o arroz tá acabando, não acabava, nunca. Ia servindo, não acabava nunca. Era assim, muito louco. E até hoje tem muita coisa, por exemplo, lá na igreja a gente fala, ai, tá acabando, o que a gente faz agora? Alguém, sei lá, surge do além e fala, vamos orar pra Deus multiplicar isso aí. E a gente vê render, assim, de forma sobrenatural. Então, gente, acontece real, tipo. E é muito legal. É verdade. Os sorvetes, mano, real. Aconteceu, sobrou lá os sorvetes. Quê? A gente fez render o dinheiro da Giovana. O Pix misterioso rolou de verdade. Tipo, eu e o Carzen tirando. A gente ficou tirando o sarro dela que acabou virando profecia, né?
Ah, porque ela queria ir pro acampamento, nananã, não tinha um dinheiro. E minha mãe falou: Eu não vou te dar dinheiro. Se você tem Deus, você vai arranjar. Se for de Deus, ele vai mandar. Minha amiga. E aí a gente ficou: tem que pedir pelo Pix misterioso do Senhor. O Pix misterioso do Senhor. 2 dias depois, na conta dela, não caiu o valor exato. Oh, Deus manda o Pix. O Pix misterioso chegando. Assim, Então, assim, é real, essas coisas acontecem. E a gente precisa lembrar que, tipo assim, o que tá na Bíblia não é uma historinha pra boi dormir, mano. Teoricamente é pra ser a nossa realidade. Tem que ser tipo, mano, em tudo. A gasolina vai render, vai dar certo. Confia aí que Deus vai fazer render. E render, as coisas da sua casa render. Vai, começa a dar de doido, dá de surtado, legal. Surta bonito, vocês vão ver que vai dar certo. Dá de doido, inspira. Eu imaginei, quando eu li essa passagem, eu tenho uma leve impressão que Jesus era aquela mãezona que, tipo, não, ninguém vai embora daqui com fome, não. Ninguém. Todo mundo tem que ser alimentado. Já alimentaram da palavra, agora vão alimentar da carne. Eu acho que é esse. Mas ele era muito doido porque ele sabia que Deus podia fazer coisa. Então a gente tem que ser muito doido também. Essa é a minha concepção. Mas tô falando demais, né? Tchau. tá. Peraí, só uma dúvida. O Samuel tá vivo? Samuel deve estar dormindo. Ou ele tá assistindo o jogo e a gente tira a pontuação dele. Não, meu celular tá sem bateria, eu tô deixando pra carregar aqui. Só dá pra pegar Ah, aqui. tá. Perdoado, desta vez. Eu acho que o meu computador bugou. Eu tô vendo 2 Luca aqui no nosso Discord. No meu também. Eu Eu acho tô que o Lucas morrendo tá de sono. hackeando. No meu também. Um ainda é o O Bart Lucas e o tá outro é hackeando o o Sully. Discord. Bora, Matheus, Deus tem É mais do alguma porque céu. coisa não pra tá falar? Ou Tá vamos descarregando. vendo seguir? quem hackeou seu Discord aí, Carlito? Ah, entendi, viu, Luquinhas? Devolve meu Discord. Continuando aí. Então, Jesus, ele ergue os pães, né? Coloca no cesto, né? E os peixes. Ergue aos céus. Ele dá graças a Deus, né? E fala, toma aí, ó, distribui aí. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Então, Jesus já podia abrir a padaria, né? Igual a bispa tem um cliente que é Jesus. Né? Será que a bispa tem um cliente que chama Jesus, gente? E ele tem uma padaria. Será se, né? Matheus, depois que eu te Então, expulso da sala, você não sabe por quê. ó, ah, tá. Acabou. Aí, Continua. tá, ele continua. Não, tem coisa, hein, velho. E Jesus, ele começa a falar para os discípulos, né, que ele era preciso que ele fosse rejeitado, né, que os mestres das leis lá odiassem ele mesmo, né, e eles iam fazer que ele fosse morto, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. Desde sempre Jesus já estava falando isso para eles, mas eles só foram entender depois, né, lá na frente, né. Jesus ele fala, né, quem perdesse a vida por ele seria salvo, né. É, é, tá, depois de 8 dias desse acontecimento lá do milagre lá dos pães, os discípulos eles vê Jesus orando e eles viram que as vestes dele e o rosto dele começou a brilhar, tipo, ficaram resplandecente, brilhante. E junto com Jesus estava Moisés e Elias. Olha só, você é louco. E apareceu uma nuvem no alto, né, que cobria eles, né? E saiu uma voz falando: esse é o meu filho escolhido, ouçam-no. Então, e depois dessa parte que Jesus ele curou um menino endemoniado, é, ele depois disso ele diz para os discípulos que o filho do homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Mas, de novo, os discípulos eles não entendiam, eles ficavam com medo de perguntar, né, sobre isso.
Jesus chama alguns homens para seguir ele, aí mas um deles diz que: "Não, deixa eu sepultar meu pai primeiro". Eh o outro falava que precisava: "Não, eu preciso me despedir da minha família". Então, aí Jesus fala aquela uma palavra que é muito que a gente lembra muito, é fácil a gente lembrar, né. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E o arado é aquela é como se fosse uma máquina, né, de Arado eu acho que é de uma pra plantação. arrumar a terra, não é isso? Pra fazer plantação. Se Eu acho que o arado você é a plantação em si. É, não é a máquina, é a e plantação. Acho que você tá pensando em uma enxada. Não, ele tá pensando na é, máquina, na máquina se assim. você Mas não, o arado é a plantação em si. eu entendi que o arado era algum equipamento que você usava, aí se Não, o arado você é a desviasse seu plantação. olhar hã. Perdi o dedo, perdi a mão. Tem. Não, se você, tipo assim, se você desviar o olhar, aí o a não fica reto, tipo, perde o caminho, né. Hã, tá, pra trás. É o método, na Então, verdade. Mas Jesus não é ele ensina máquina. nessa parte Matheus, Jesus ele ensina, né, que a realmente, gente Matheus. Olha lá, realmente. aí não é isso o arado? É. Então, mas o arado é o lugar. Não, gente, o que é? Vamos Tipo pesquisar. assim, porque a gente fala: "Eu vou arar a terra". Ó, Tainara, não Que tá é um dando pra ouvir lugar nada. e é um verbo também. ó, vamos lá. Um arado é uma ferramenta agrícola usada para preparar o solo, envolvendo e torná-lo mais arado. Despon... Mas arado não é o lugar também? É, o Ou Não é aquela arada? máquina que faz aqueles buraquinhos pra você ir colocando as sementes? É, que O ele negócio. vai deixando a terra fofa É, ele vai. Não é? pra plantar. Isso. É como se fosse O um. arado é Ah, a tá. terra em si ou a ferramenta. A ferramenta é isso que ele tá falando. Que ele, ó, ele faz assim, ele envolve tornando mais arado, compactando e adequando para o plantio. Ele cumpre a função de enterrar o resíduo, a erva daninha, e melhorar a infiltração de água e homogeneizar a fertilização do solo. Existem diferentes tipos de disco e aveica ou relha, não faço ideia do que seja isso, acoplados a tratores ou puxados por animais. Aí tem que vir uma pessoa atrás, empurra, tipo assim, guiando para saber qual é o lugar certo. Ó, área de plantio. Isso, é. Estão aprendendo com Aí plantio se aqui, hein? é. Aí se o cara não Então, desvia o olhar ali, peraí, então é uma ferramenta. Mas, tipo, essa ferramenta não tem como você voltar com ela pra trás, é isso então, né? É que tipo Tipo, não assim, assim, se tem como. você eu desviar vou se te você mostrar. desviar o olhar, aí pode ser que faça uma curva, aí na próxima é uma como se fosse passando. Você já viu uma plantação? É Mas bem na tudo palavra reto, fala o quê? não é? Na palavra fala assim: é, quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. É assim, não Não é? pode olhar para trás. Tipo, você não pode se pensar em outra coisa, você tem que Ah, caminhar, seguir em tá, frente. tá. Igual os caras: "Não, deixa eu sepultar minha mãe primeiro", ou sei lá, "Deixa eu me despedir dos meus pais". Não, quando Jesus chama, esquece, filho. Não tem como você, tipo, pensar: "Não, deixa eu fazer isso aqui primeiro". Não, se a gente tem um chamado, não tem como voltar atrás. Porque é igual na plantação, se a gente, né, se o cara tá lá fazendo o arado, é uma coisa reta ali, você tem que fazer uma reta ali. E se você, se desviar seu olhar, fazer um negócio meio torto, pode ser que nasce uma planta junto da outra, aí uma mata a outra, e é isso, a gente não pode desviar o nosso foco, tem que ser Jesus. Não, mas eu tinha um desse. Oh, perdão, gente, esqueci que tava aberto. Já tá bagunçado aqui. É isso. Tá não. Tá sim. Um lado é muito só bom, fronha. Matheus. Muito, muito bom. Abriu aí uma discussão pra saber o que é arado. A gente tá tendo essa plantação aqui hoje. Mas, gente, são perguntas relevantes. Tipo assim, eu passei várias vezes, eu nunca procurei o que era o arado. Aí, ó. Até eu aprendi aqui hoje.
Vivendo e aprendendo, é assim que as coisas acontecem. Alguém quer adicionar alguma coisa? Não? Tudo bem. Capítulo 10 é o 9 ou 10? Não, pera, me perdi. É o 10. 10? É o 10? Bora, Renata. Bom, no capítulo 10, fala que Jesus envia outros 72 de seus seguidores para anunciar a vinda de do reino de Deus, usando os mesmos princípios de confiança na providência que foram dados aos 12 discípulos. Também fala que os 12 discípulos são instruídos a não se preocuparem com o que comer ou levar e devem sempre oferecer a paz em qualquer lugar que forem. Também fala que Guarda, se guarda. Mas eu vou Samuel, guardar. tá aberto o microfone. É? Você viu Também que minha fala intenção que aqui foi dar bronca no Samuel lá também, né? Tudo bem, desculpa aí, gente. também fala que se Não, ela uma só pegou minha roupa e falou que era pra eu guardar. Ela deu bronca no Samuel e em nós ao mesmo tempo. Posso? E também fala que se uma cidade rejeitar o evangelho, eles devem sacudir a poeira dos pés como testemunho contra elas. E o que me chamou mais a atenção foi aqui que Deus diz: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e sem sofrer nenhum mal. Vencer a força do inimigo. Então, que Deus, é uma palavra de coragem para cada um de nós, né? E se nós quisermos fazer, se nós temos vontade de fazer algo, nós temos que ir lá e fazer. Porque Jesus vai estar com nós, né? Até no nome dele também, né? For para expulsar também um demônio, usando o nome dele. Então, Deus nos deu o poder. E nós só temos que ir lá e fazer, né? E também me chamou a atenção, esse capítulo aqui foi o que mais me tocou. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E aqui no próprio capítulo já dá a explicação. Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, não sei se vocês acompanham, mas tem um vídeo, eu já vi esse vídeo há muitos anos, há muito tempo, que é um louvor. Deixa eu compor o hino pra você, não sei a forma que você chegou aqui. Tem um louvor falando sobre essa passagem. E um vídeo também, que é o samaritano, que acho que ele foi atacado por ladrões. Não, o E samaritano é o que ajudou. é o que ajudou, mas foi quem, gente? Foi uma pessoa, acho que foi um judeu. Foi uma pessoa, ela foi atacada por 2 ladrões e ele ficou ferido na estrada e um sacerdote e um levita passou pelo local e ignorou ele. E aí um samaritano, mesmo sendo de um grupo que era rejeitado, que eles nem gostavam pelos judeus, ele era rejeitado pelos judeus, ele sente compaixão, sente dó da pessoa que tá lá jogada no chão. E para vocês terem noção, quem era para ajudar não ajudou. E ele cuidou das feridas do homem com o que ele tinha lá. Ele tinha azeite e vinho, né? E ele coloca em seu animal, porque ele estava passando com o animal lá, e leva para uma hospedaria, a hospedaria mais próxima que tinha. E aí no dia seguinte, o samaritano paga para que cuidem do homem e se compromete a cuidar de qualquer custo adicional. Então, aqui o que a gente pode ver, e aí mostra o amor ao próximo, né? O samaritano demonstra que o amor ao próximo não tem limite, como fala no mandamento bíblico de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como a ti mesmo?
quando nós nos amamos, nós fazemos de tudo para que nós fiquemos bem, né? Nós não vai querer, vou prejudicar eu mesmo. Não, nós só queremos fazer coisas que nos deixem bem, nós só queremos andar arrumado, né? Que a gente não aceita ser feia, não aceita outra pessoa rebaixando a gente. Então, tipo, quando a gente se ama, a gente jamais aceita algo ruim para nós. Então, é a mesma coisa. A gente jamais amar o seu próximo como a si mesmo. A gente jamais deve aceitar algo ruim para outra pessoa. Ai, mas tal pessoa fala de mim. Ai, mas tal pessoa não sei o quê. Não importa, gente. O que nós fazemos é do nosso coração, é de nós isso. Não é de, a pessoa falou isso, eu não vou fazer isso por ela. Não. O que tem um negócio que fala assim: o que eu faço me diz mais sobre mim do que sobre a pessoa, né? E ali ele fez uma ação, ele não agiu só com palavras, tipo, eu vou ir lá, eu deveria ajudar, que não sei o que, não sei o que, porque tem muita gente que é assim, né? Tem muito de, fala que vai ajudar, e nunca ajuda, só fica prometendo com palavras. E ali não, ali mostra que ele teve uma ação. Ali ensina que a fé deve ser praticada através de ação e bondade, e a gente deve ter compaixão, né? Não apenas com palavras. E o nosso próximo não é definido por, porque eu tenho afinidade com essa pessoa, não. Até mesmo uma pessoa que você não conhece. Se você vê esses dias, gente, eu tava passando na rua, vou usar o exemplo. Esses dias eu tava passando na rua e um cara tava bêbado, gente. E ele foi andar de bicicleta, ele caiu no chão. Eu tava passando na rua, eu não conhecia ele, eu nunca vi ele na vida. Eu peguei e ajudei ele a levantar do chão. E ele subiu em cima da bicicleta de novo e conseguiu andar. E eu ainda falei, moço, cuidado, pelo amor de Deus. Senão Boa, você... Samaritana! Eu falei, gente, eu falei ainda pra ele, moço, pelo amor de Deus, toma cuidado, senão você vai cair lá na frente. Ele tava bêbado, eu não sei o que aconteceu com ele, mas depois, mas eu ainda falei, Senhor, pelo amor de Deus, ajuda ele, guia esse homem até a casa dele. Então, tipo, eu não conhecia, pode ser, eu não sabia qual era a religião dele, eu não sabia como ele era. Então, eu peguei e ajudei um homem, sem olhar se eu conhecia ou não. Então, o próximo não precisa ser uma pessoa que eu tenho afinidade. Eu preciso ter afinidade com essa pessoa para me fazer uma coisa boa para ela. Não. E aí, o samaritano, e a gente fazendo isso, nós se tornamos próximo à pessoa, né? Então, o samaritano se tornou o próximo homem ferido. E não ele poderia ter passado, poderia ter ignorado, mas não, ele pegou e ajudou porque ele teve compaixão, teve amor, né? E também ele não teve preconceito, porque ele poderia falar, essas pessoas aí nem ligam pra mim, grupo, por ser grupo rival, né? Tipo, de outro grupo, eu vou deixar ele aí, que ele se vire, que outra pessoa ajude ele. Não, ele pegou e não teve preconceito, usou o que a palavra diz, ter amor ao próximo, né? Então é isso, gente. Vemos como não foi só os levitas de lá que não ajudou, o levita aqui ajudou aí, a Renata aí, ó. Ajudou. Não, os levitas não ajudaram na O passagem. levita não ajudou lá, mas a levita ali ajudou. Ajudou aqui. Ai, gente. A recuperar a dignidade dele. Muito bom. Carlito, na hora de você explicar, você não usa suas tiragens, né, seu palhaço? Pois é, né? Ele poderia usar uma gracinha na hora de explicar. Nem se ele fizer uma ligação Parece, na hora que ele vai falar, parece você que ele cria alguma coisa nele aí que trava. E ele não sai do. Então vamos orar pela libertação do Carlito, vai dar tudo certo. Próximo. Eu me perdi. Sou eu. Pai, depois eu resolvo pra você. Resolve aí. Vai resolvendo aí. É Lucas 11, gente. Parte rápido, travou. Fatura dele, o da TIM chegou, Pix tem que fazer, não sei o que, vai resolver. Lucas 11. Jesus, ele ensina um Pai Nosso. Ele ensina que orar é conversar com Deus de coração aberto e não com palavras bonitas. Ele ensina o Pai Nosso, mas... Beleza, você vai orar o Pai Nosso, maravilhoso, maravilhoso. Mas você ficar repetindo sempre a mesma coisa, pra, tipo,
muitas das vezes, antigamente, as pessoas oravam tudo bonito, para as outras pessoas verem que eles estavam orando, sabe. E isso não mudou muita coisa não, viu. Acho que, se vocês forem em igreja pequena, você vai ver muitas pessoas orando de uma forma humilde, de uma forma que, às vezes, a pessoa está gaguejando, de uma forma que você vai ver bem emocionante, sabe. Eu vejo como bem emocionante. Mas tem muitas pessoas que oram, tipo, com palavras lindas e belas, e às vezes o coração dessa pessoa tá vazio, sabe. E aquela oração simplesinha de uma igreja pequenininha que você vai, assim, faz total diferença na vida daquela pessoa. Eu até lembrei agora, tinha não sei de onde que eu vi isso, acho que foi um testemunho dado no TikTok, acho, de uma pessoa falando que ia na igreja todo dia, chegava no altar, só pedia agradecimento para Deus, falava uma coisinha ou outra e ia embora. Eu ficava muito tempo isso todo dia. Até que teve um dia que o pastor chamou ele, conversou com ele, e e aí ele se entregou para Jesus, que ele só queria que alguém chegasse para ele, conversasse com ele. E através daquela oraçãozinha que ele fez, simplesinha, por conta que ele ainda estava no mundo, ele conseguiu conhecer Jesus verdadeiramente. Então, às vezes, em quando você fazer uma oração sincera, vale mais do que você fazer um monte de oração toda linda, de 50.000 horas aí falando, falando. Tem muitas das vezes, eu não quero orar, vou ser bem sincera com vocês. Eu oro um monte de vezes durante o dia, mas tem dia que eu tô tão cansada que eu falo: "Meu Deus, não sei nem o que que eu vou falar". E aí eu sento, fico escutando um louvor, começo a falar com Deus da minha forma, sabe. E querendo ou não, isso é uma oração. Você fala: "Nossa, Deus, eu tô aqui, mas não tô com vontade nenhuma de orar, mas eu tô aqui porque eu sei que se eu tô aqui, se eu tô cansada, se o meu dia foi ruim, independente do que for, o que importa é a sua presença, meu dia foi péssimo, mas é isso mesmo, eu vou estar aqui", e conversar com Deus da sua forma, sabe. Às vezes, enquanto você falar a verdade, você falar o que você tá sentindo, vale mais do que você ficar, dando voltas e voltas e voltas, sabe. Eh, também tem uma parte também que fala bem assim: "Não adianta parecer bom por fora, se por dentro falta amor, perdão e verdade", né. Não fala isso na Bíblia, mas foi uma das coisas que eu tirei dessa passagem. E não adianta parecer bom por fora, por dentro faltar amor, perdão e verdade. Eh, a gente tá orando, tá tudo maravilhoso, e no nosso coração a gente não tem amor, não tem perdão, não tem verdade nas palavras que a gente tá falando. Então, era o que eu já tinha falado, às vezes em quando a gente quer fazer bonito, mas faz feio pra Jesus. Então, é melhor a gente fazer bonito pra Jesus do que fazer bonito para o homem. E é isso. Muito bom, é verdade. É isso mesmo. Alguém falou aí agora há pouco, falou, acho que foi a Renata, que tava falando de, eu acho que um dos meus, o que eu falo pras pessoas, eu não dependo. Por exemplo, eu fiz um negócio pra pessoa e a pessoa não agradeceu, a pessoa, tipo assim, um negócio fala. Importante que eu fiz de coração, não tô nem aí se a pessoa vai fazer, se ela vai tacar fogo, não tô nem aí. Porque o que importa é o que veio do meu coração, então tá tudo bem. Eu fiz o meu melhor e tá tudo certo. Vamos lá, Luquinhas, último. Último porque tá coçando tudo do lado do meu direito, então não tenho nem mais argumento que a coceira tá ficando maior. Lucas 12. Lucas 12 fala sobre advertência contra a hipocrisia e sobre confessar e negar a Cristo. Jesus fala que se a gente confessar o nome dele e falar para as outras pessoas sobre Jesus, quando ele voltar, ele também vai nos reconhecer. Ele vai nos ver e reconhecer a gente.
Agora, se a gente negar o nome dele, quando ele voltar, ele também não vai nos conhecer. Ele vai olhar pra gente e não vai dizer que ele não sabe quem a gente é. Fala também sobre a parábola do rico tolo e fala também sobre as preocupações, que a gente não deve se preocupar com as coisas, porque como é falado até os passarinhos, que Deus cuida deles e a gente é mais do que os passarinhos, então a gente não deve se preocupar porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades. A gente deve, a gente não pode mudar a situação, porque a gente não tem o controle dela, só quem tem o controle de mudar as coisas é Deus. Então a gente tem que confiar e que Deus tudo vai fazer nessa situação e não se preocupar, colocar tudo nas mãos de Deus. Fala também sobre a parábola do servo vigilante, que Deus ele vai vir na volta dele e não tem, a gente não sabe a hora, não sabe se vai ser de dia, de noite, a gente não sabe que ano que vai ser, qual momento. Então a gente tem que, como fala a parábola, a gente tem que ser servos vigilantes. A todo momento a gente não pode vacilar em nenhum momento. Todo momento temos que estar dentro da palavra de Deus, porque a gente não sabe a hora que ele vai voltar. Então, às vezes, pode ser um momento que a gente der um deslize e aquele momento Deus ir lá e voltar. E a gente, por causa disso, não acabar indo. Então, a gente, todos os momentos, temos que estar vigilantes dentro da palavra para que, quando ele voltar, a gente possa ir com ele. Também ele fala sobre os sinais dos tempos e ele fala que as pessoas sabem discernir os sinais, por exemplo, se vai chover, se vai fazer sol, mas elas não discernem, sabe discernir os sinais de Deus. Que é uma coisa que se aplica aos dias de hoje, porque as pessoas elas sabem realmente discernir se vai chover, se vai fazer sol, mas os sinais da volta de Deus, muitas delas elas não sabem ou ignoram, né? Acabam ignorando os sinais de Deus. E é isso. Muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa? Última oportunidade. Pelo menos até semana que vem. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Arrasaram. Deixa eu encerrar aqui.